Paz do Senhor Jesus, nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 40, que diz assim: E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ó, Jesus fazendo duas perguntas: Por que sois tão tímidos? E por que não tendes fé? Lá no livro na carta de Apocalipse, lá nos últimos capítulos, se eu não me engano, vou até olhar aqui, né? Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 diz assim, ó: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Desse texto, Jesus está falando que quem pratica essas coisas, quem é desse jeito, vai ser condenado, vai ter a condenação interna no lago de fogo e enxofre, né? Porém, eu quero só pegar um detalhe sobre os tímidos. Ó. Os tímidos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. E aqui Jesus está falando para os seus discípulos, apóstolos, que estão dentro do barco com ele mediante uma tempestade. Estão falando assim: por que vocês são tão tímidos? Ou seja, Jesus está falando que eles são tímidos, e quem é tímido está condenado ao lago de fogo e enxofre. Olha só, olha que coisa terrível. E os caras curavam enfermos, expulsavam demônio, ressuscitavam morto, faziam grande obra, porque Jesus já tinha dado poder e autoridade para eles. Eles estavam do lado de Jesus, e Jesus fala: vocês são tímidos, e os tímidos não herdarão o reino de Deus. Olha que coisa profunda. E qual foi a timidez dele? Foi de não conseguir falar em público? Foi de ficar acanhado? Não. A timidez aqui que vai nos levar para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, é aquela que me deixa acanhado no momento de enfrentar as lutas e provações que se levantam sobre as nossas vidas. Essa timidez me condena. Jesus está falando assim: quando a tempestade se levantar, quando a prova se levantar, quando tudo começar a dar errado, não se intimide. Quando o leão que anda ao derredor começar a rugir, Satanás tentar te matar, não se intimide. Tenha ousadia pelo sangue de Jesus. Porque se nós nos deixarmos ser intimidados, ficarmos acuados com as situações adversas que se levantam contra a nossa vida, nós seremos condenados ao lago de fogo e enxofre. Olha que coisa terrível. Então você está passando por uma dificuldade, por uma luta, levante a sua voz e repreenda com fé essa situação e não deixe ela te intimidar. Tem coisas que se levantam na nossa vida até para nos impedir de ir na igreja. E nós nos deixamos intimidar e ficamos trancados dentro de casa, acuados, e esquecemos que a igreja é o lugar de cura, é onde Jesus ele dá os dons espirituais para que se manifeste no corpo. É na igreja, para que a igreja seja edificada. E tem gente que quando passa por dificuldade fica trancado em casa. Tá dodóizinho, fica em casa. Tá passando mal, fica em casa. Não vai para a igreja. Lá é lugar de cura, lá é o lugar da manifestação do poder de Deus, dos dons espirituais que Ele dá para que se manifeste no corpo. Os tímidos, aqueles que se intimidam com as situações que vêm para parar, para trazer isolamento, para não deixar o povo estar ali em comunhão com os santos. Os tímidos, aqueles que se intimidam com as situações adversas, portas que se fecham, esses serão lançados no lago de fogo e enxofre. Está vendo como o negócio é sério? E aqui ele não está falando nem para aqueles que são incrédulos, para que estão no mundo. Ele está falando para os que estão dentro da igreja. Está lá, Apocalipse 21, 8. Olha que coisa terrível. Então nós temos que nos policiar. Será que eu estou sendo tímido? Será que eu estou me deixando ser intimidado pelas situações que estão na minha vida? Faz tanto tempo que eu estou desempregado. Será que eu não estou mandando o leão calar a boca e ele se aquietar? Será que eu não estou declarando céus abertos para mim? Será que eu estou me deixando intimidar por essa situação? Será que essa situação já conseguiu me parar? Porque se ela me parar, eu vou estar intimidado. Se eu ficar intimidado, eu serei condenado ao lago de fogo e enxofre. Então que nós possamos entender
esses ensinos preciosos e profundos de Jesus Cristo, para nós não sermos pegos de surpresa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.